vai fazer a prova do INSS e quer gabaritar direito administrativo, mas nunca estudou direito na vida, é a primeira vez que está fazendo concursos públicos ou ainda tem pouco tempo para estudar? Então, este vídeo é para ti. Vem comigo e vamos gabaritar direito administrativo. Sejam bem-vindos, meu nome é Natália. Não deixem de se inscrever no canal, curtam os vídeos. Nós estamos fazendo aqui uma maratona de direito administrativo com foco total no edital do INSS e na Sebrasp. Já falamos sobre a Lei 8.112 e começamos por ela porque, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes da disciplina de direito administrativo do edital de vocês, porque só na prova de 2016 foram 6 questões sobre a Lei 8.112. E eu acredito que este ano não será diferente, pessoal. Na minha opinião, a prova de vocês terá de 3 a 6 questões sobre a Lei 8.112. E outro ponto que eu considero muito importante e acredito que estará presente na prova de vocês é poderes administrativos, que é o tópico que a gente vai ver hoje. Pessoal, eu já comentei com vocês que eu fiz várias questões e é por isso que eu acredito que terá pelo menos uma questão sobre poderes administrativos na prova de vocês. E ao final do vídeo eu comento como eu acredito que vai ser esta questão. Mas eu gostaria de dizer para você que tem pouco tempo para estudar, que nunca estudou direito administrativo e está fazendo concurso público pela primeira vez, que sim, com este vídeo de poucos minutos vocês conseguem gabaritar qualquer questão Sebrasp sobre poderes administrativos. Então, não desanimem. É claro, se vocês têm um cursinho, se tem um material bem completo para estudar, não deixem de lado o material de vocês, porque este vídeo é um resumão, mas um resumão focado na Sebrasp, focado no que ela tem cobrado nos últimos anos. Então, pessoal, vocês não terão surpresas no dia da prova e chega de enrolação. Vamos lá, vamos ao conteúdo. Vamos começar. Quem tem a apostila pode abrir na página 71. Pessoal, no direito administrativo, a administração pública, ela representa os interesses da coletividade. Então, ela precisa agir com uma certa supremacia em relação ao administrado. E é para que ela possa agir com esta supremacia que ela dispõe dos poderes administrativos. Estes poderes, então, eles são ferramentas para que o administrador público possa exercer as suas atribuições. E estes poderes, eles são inerentes à administração pública. Então, o servidor que está exercendo aquela função, que está representando a administração pública, ele não pode dispor destes poderes. Como, por exemplo, pessoal, se a lei estabelece que, diante de certa conduta de um subordinado, o administrador público deve aplicar determinada penalidade, então ele deve aplicar a penalidade, ele não pode avaliar se aplica ou não, ou então ficar com pena daquele servidor. Não, ele deve aplicar porque ele não pode dispor deste poder. É claro que dentro dos limites trazidos pela lei, ele tem certa discricionariedade para avaliar o grau da penalidade que ele vai aplicar, mas ele não pode simplesmente decidir que não vai aplicar, porque os poderes são irrenunciáveis. Além disso, pessoal, lembrem-se que em uma mesma conduta do administrador público, ele pode exercer tanto o poder hierárquico, como o poder disciplinar, como o regulamentar, como o poder de polícia. Então, pode ter vários poderes em uma mesma conduta. Fiquem atentos, porque isto aparece em provas de concursos públicos. Mas vamos então aos poderes e vamos começar pelo poder hierárquico. Pessoal, na administração pública há uma relação de hierarquia entre os servidores e entre os órgãos públicos. Então, sempre que um superior hierárquico fiscaliza, dá ordens, avoca ou delega atribuições, ele está exercendo o poder hierárquico. E aqui, pessoal, cuidem, porque o poder hierárquico ele tem uma relação bem estreita com o poder disciplinar, porque o poder disciplinar ele decorre do poder hierárquico, mas eles não se confundem, porque o poder hierárquico é esta relação de hierarquia, já o poder disciplinar é o poder de punir. Mas, pessoal, de tudo que eu falei até agora, o que é que costuma aparecer em provas de concursos públicos, como isto aparece, né? Sobre poder hierárquico,
Normalmente, eles trazem uma situação hipotética em que determinado superior hierárquico dá uma ordem para o seu subordinado ou então está fiscalizando o seu subordinado e eles perguntam, né, qual é o poder que está sendo exercido. Mas, pessoal, claro que eles trocam, né? Eles colocam que é o poder de polícia, que é o poder disciplinar, então fiquem atentos, porque normalmente, quando eles estiverem cobrando poder hierárquico, eles vão deixar bem claro na questão esta relação de hierarquia. E, pessoal, sobre aquela parte introdutória que eu fiz, eles também costumam falar nas provas que estes poderes eles não podem ser exercidos em uma mesma conduta, e vocês sabem que eles podem sim. E eles falam também nas questões que o administrador público pode renunciar a estes poderes, mas ele não pode, pessoal. Estes poderes, eles são irrenunciáveis. O administrador público, ele não pode renunciar deste poder porque o poder não é dele, o poder é da administração pública. Então, lembrem-se, os poderes são irrenunciáveis. Inclusive, no direito administrativo, eles chamam estes poderes de poder-dever. E por fim, pessoal, eu gostaria apenas de salientar aqui em relação ao poder hierárquico que este poder ele é típico do poder executivo, porque o poder executivo é o que exerce tipicamente a função de administrar, mas ele não é exclusivo do poder executivo. Pessoal, o poder hierárquico ele pode estar presente também nos poderes judiciário e legislativo. Aqui ficou executivo de novo, mas é judiciário. Quem tem a apostila, corrige aí. Pessoal, o poder judiciário ele tem a função típica de julgar e o poder legislativo de legislar. Mas dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, eles também têm uma função lá de administrar, uma funçãozinha lá de administrar, né? Como, por exemplo, quando eles elaboram seus regimentos internos, quando eles dão férias para os seus servidores. Então, dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, também tem uma certa hierarquia, também se faz presente o poder hierárquico. Cuidado, porque nas provas eles falam que o poder hierárquico é exclusivo do poder executivo, e isto está errado. Mas vamos continuar e vamos ao poder disciplinar, que é o poder de punir e é um dos preferidos da Sebrasp. Pessoal, a Sebrasp adora tentar fazer com que os candidatos confundam o poder disciplinar com o poder de polícia. E por que que eles fazem isto? Eles fazem isto porque o poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de punir os seus servidores, mas não só os seus servidores, ela pode punir também particulares. Pessoal, fiquem atentos, aqui é que tá, digamos assim, o pulo do gato. Vocês sabendo isto, vocês acertam todas as questões da Sebrasp sobre este assunto. Quando a administração pública pode punir os particulares? Ela pode punir particulares que tenham um vínculo especial com a administração pública, como, por exemplo, pessoal, as concessionárias de serviço público que têm um contrato com a administração pública. Outro exemplo que é muito trazido em provas de concursos públicos é quando a universidade aplica uma penalidade a um estudante, né? Uma universidade federal aplica determinada penalidade a um estudante. Pessoal, é o exercício do poder disciplinar, porque este estudante, ele tem um vínculo especial com a administração pública, né? Ele tem um vínculo especial, ele tem um vínculo com esta universidade. Então, para que esteja configurado o exercício do poder disciplinar, a administração pública deve aplicar uma penalidade a determinado particular e, obrigatoriamente, este particular deve ter um vínculo ou uma relação especial com a administração pública. Caso contrário, não é exercício do poder disciplinar e provavelmente será exercício do poder de polícia. Pessoal, esta é a maior pegadinha das provas. Eles tentam fazer com que vocês confundam poder disciplinar com poder de polícia. Além disso, pessoal, não confundam também poder disciplinar com poder hierárquico, né? O poder hierárquico não aplica punição. O poder hierárquico apenas fiscaliza, dá ordens, controla. Se a questão falar em punição, ou é poder disciplinar ou é poder de polícia. Mas vamos continuar e vamos ao poder regulamentar, que é o poder que a administração pública tem de editar atos normativos para complementar as leis.
Pessoal, no nosso ordenamento jurídico, existem diversas legislações que são genéricas, elas são abstratas, e a fim de possibilitar a efetiva implementação destas legislações, o chefe do executivo pode editar um decreto, por exemplo, e ele está, então, no exercício do poder regulamentar. E dentre estes atos normativos que se dão no exercício do poder regulamentar, o que mais aparece em provas de concursos públicos é o decreto. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma pegadinha da Sebrasp. Percebam que quando eu falei sobre poder regulamentar, eu deixei bem claro que ele é um poder que visa possibilitar a efetiva implementação de uma lei ampla, de uma lei genérica, de uma lei abstrata. Então, se a questão trouxer que foi editado um ato de caráter normativo com conteúdo amplo e genérico, pessoal, não está falando sobre poder regulamentar, ela está falando sobre poder de polícia, que é o poder que nós vamos ver agora, e é um dos queridinhos da Sebrasp, é um dos que mais aparece, e normalmente aparece tentando fazer com que vocês confundam poder disciplinar com poder de polícia, conforme eu já falei. Pessoal, no material tem este artigo 78 do Código Tributário Nacional que conceitua poder de polícia, mas eu não acho interessante para a prova de vocês, não se faz necessário. Mas o que se faz necessário é este conceito trazido por Eli Lopes Meirelles, que já apareceu em provas da Sebrasp e que diz que o poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Pessoal, o poder de polícia, ele se expressa não só através de punições, de sanções. Ele pode se dar tanto quando a administração pública aplica uma punição, como, por exemplo, quando aplica uma multa, quando interdita um estabelecimento, mas ele não se restringe a isso. Ele pode se dar também através de leis e atos normativos abstratos ou de conteúdo genérico. Ele pode se dar também através de atos de consentimento, como, por exemplo, através de uma licença para o exercício de atividade, licença para dirigir, através de uma autorização, como, por exemplo, uma autorização para que o particular possa colocar ali a sua banquinha de jornais na calçada, e também, pessoal, através de atos de fiscalização, como, por exemplo, fiscalização de trânsito, fiscalização das relações de consumo. Pessoal, quando a gente fala sobre poder de polícia, é bem comum, principalmente para quem não é do direito, pensar logo nesta polícia que a gente vê na rua, mas não confundam. Nós estamos falando aqui do poder de polícia administrativa, que é um poder preventivo, um poder de fiscalização, ao contrário do poder de polícia judiciária, que é sim esta polícia que a gente vê na rua, a polícia civil, que faz um controle repressivo, um controle relacionado a conter ilícitos penais. Então, se a prova de vocês trouxer uma situação hipotética em que um policial está prendendo alguém e questionar se ele está no exercício do poder de polícia, pessoal, está errado. Poder de polícia administrativa não se confunde com poder de polícia judiciária. Fiquem atentos. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que tem aparecido bastante nas provas, é o examinador colocar lá que o poder de polícia decorre do poder extroverso do Estado. Que horror, né, pessoal? Que nomezinho bem feio esse extroverso, mas ele aparece em provas e ainda bem que tudo que ele tem de feio, ele tem de fácil, porque o poder extroverso nada mais é do que o poder que o Estado tem de impor restrições, impor limitações na nossa vida. Então, se aparecer na prova que o poder de polícia decorre do poder extroverso, está certíssimo. Mas vamos continuar, pessoal, e vamos aos atributos do poder de polícia, que é um assunto também muito cobrado em provas de concursos públicos. Este poder de polícia, por si só, é muito cobrado em provas de concursos públicos, mas fiquem tranquilos, porque tudo que eles cobram nas provas eu estou comentando aqui com vocês e depois eu vou trazer um bloco só de questões para que vocês vejam na prática como estes assuntos são cobrados. Mas vamos aos atributos do poder de polícia e nós temos 3 atributos. E eles são a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Pessoal, a discricionariedade é uma possibilidade de escolha que o administrador tem dentro daqueles limites que são estabelecidos em lei de decidir como vai atuar de acordo com a conveniência e oportunidade. Como, por exemplo, pessoal, ele tem discricionariedade para decidir
quais atividades deverão ser regulamentadas por determinada lei, quais atividades serão fiscalizadas, qual o momento mais adequado para esta fiscalização, qual a sanção será aplicada. E eu chamo a atenção de vocês aqui porque discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Arbitrariedade é uma conduta contrária à lei. Pessoal, a discricionariedade que o agente público tem é de agir sempre dentro dos limites que são trazidos pela lei. Então, ele pode escolher qual a melhor sanção a ser aplicada, mas ele não pode aplicar uma sanção extrapolando aqueles limites que são trazidos pela lei. Por exemplo, se a Lei 8.112 estabelece que o prazo máximo de suspensão é por 90 dias, este servidor público ele não pode aplicar uma sanção de 120 dias. E eu quero destacar também, pessoal, que a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia e esta é a regra, mas existem exceções, ou seja, alguns atos podem ser vinculados e um destes atos que é vinculado é a licença. Pessoal, sempre que um particular preencher aqueles requisitos que são estabelecidos em lei, ele tem um direito subjetivo e a administração pública deve praticar o ato. Ou seja, pessoal, este ato é vinculado, não há margem de escolha aqui para o administrador público. Ele não tem margem para analisar a conveniência e a oportunidade de praticar este ato. Não. Se o particular preencher os requisitos, ele deve conceder a licença. Como, por exemplo, pessoal, uma licença para dirigir, né? A pessoa foi lá, assistiu às aulas, fez a prova, foi aprovada, ela tem um direito subjetivo a esta licença para dirigir. Não pode a administração pública simplesmente dizer, não vou dar a licença. Não, pessoal, aqui não há discricionariedade. Ela fica vinculada e o ato administrativo de concessão de licença deve ser praticado. Então, pessoal, fiquem atentos porque a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia. Em regra, ele é discricionário, mas existem alguns atos que são vinculados, como, por exemplo, a licença. E é óbvio, isto aparece em questões de concursos públicos. Vamos continuar, vamos ao segundo atributo, que é a autoexecutoriedade. E a autoexecutoriedade é a faculdade que a administração pública tem de executar as suas decisões sem necessitar de intervenção do Poder Judiciário. Como, por exemplo, pessoal, a administração pública pode interditar um estabelecimento, pode fazer uma fiscalização, aplicar uma multa, sem necessitar da intervenção do Poder Judiciário. Pessoal, em relação à multa, fiquem atentos porque a aplicação da multa possui autoexecutoriedade. A administração pública pode aplicar a multa e não necessita de intervenção do Poder Judiciário, mas a cobrança da multa não possui autoexecutoriedade, ou seja, a administração pública aplicou uma multa, o particular não pagou, a administração pública não tem meios próprios para cobrar a multa, ela deve recorrer ao Poder Judiciário. Então, pessoal, fiquem atentos, porque a aplicação da multa possui autoexecutoriedade, mas a cobrança de multa não possui, e isto aparece muito em provas de concursos públicos. E vamos ao último atributo, que é a coercibilidade, e estabelece que as medidas adotadas pela administração, elas são impostas coercitivamente aos administrados, inclusive, se for necessário, com a utilização da força pública. Pessoal, imaginem que a administração pública foi lá, interditou um estabelecimento, mas o proprietário não está aceitando, então, se for necessário, a administração pública pode chamar a polícia e impor coercitivamente este ato administrativo de interdição através da força pública. Pessoal, para encerrar poder de polícia, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de sanções administrativas decorrentes do poder de polícia que aparecem bastante em provas de concursos públicos, e elas são a interdição de atividades, a demolição de construções e a apreensão de objetos. E muito cuidado com a multa, que eu já comentei com vocês. Mas vamos continuar e, para finalizar, vamos falar sobre uso e abuso de poder, outro ponto que também está no edital de vocês. Pessoal, o administrador público deve agir sempre dentro dos limites de sua competência, e estes limites eles são definidos em lei. Se este administrador público extrapolar estes limites ou então agir
buscando um fim que é diferente daquele que é estabelecido em lei, um fim diferente do interesse público, como, por exemplo, buscando um interesse particular, então ocorre abuso de poder. Pessoal, são duas as espécies de abuso de poder, e elas são excesso de poder ou então desvio de poder. O excesso de poder acontece quando o administrador atua fora dos limites de sua competência, como, por exemplo, imaginem que determinado servidor aplica uma penalidade ao seu subordinado, mas ele não tinha competência para aplicar aquela penalidade. Quem tinha competência era uma outra autoridade. Então, pessoal, este servidor, ele cometeu abuso de poder na forma de excesso de poder, porque ele atuou fora dos limites de sua competência. E outra forma de abuso de poder é o desvio de poder, que acontece quando o administrador ele atua dentro dos limites de sua competência, mas ele busca uma finalidade diversa, uma finalidade diferente daquela que é estabelecida em lei. Ele busca uma finalidade que não é o interesse público. E aqui, um exemplo muito citado em provas de concursos públicos é quando determinado servidor remove o seu subordinado para outra localidade como uma penalidade. Pessoal, a remoção de ofício ela deve se dar no interesse da administração, no interesse público, no interesse do serviço, e não no interesse de determinado servidor, porque não gosta muito do seu subordinado, e então, como penalidade, decide remover este servidor para outra localidade. Pessoal, aqui está ocorrendo o abuso de poder na forma de desvio de poder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Poderes administrativos é isto mesmo, é um conteúdo simples, mas um conteúdo muito cobrado, principalmente pela Sebrasp, e é uma das minhas apostas para a prova de vocês. E pessoal, eu acredito que na prova de vocês eles vão trazer uma situação hipotética em que um superior hierárquico aplica uma penalidade a determinado servidor e vão dizer que esta penalidade foi aplicada no exercício do poder de polícia. E está errado, a gente acabou de ver, é no exercício do poder disciplinar. E esta é a minha aposta, por hoje era isto. Bons estudos!